Ô, Rogério, o Corinthians hoje é um time que não tem como encarar o Flamengo mesmo? É uma nova realidade? O Corinthians tem que se acostumar com isso? Sim, sim. O nível técnico do Corinthians está muito abaixo. Diferença muito grande aí entre as equipes. Eu acompanhei o primeiro tempo, até comentei com meu filho em casa que parecia treinamento mesmo. Treinamento tático de defesa contra ataque. O Flamengo dominou a primeira parte todinha, primeiro 45 minutos, com qualidade, uma diferença muito gritante. E o Corinthians não conseguia fazer nada. Encurralou, botou a equipe do Corinthians no campo defensivo e o Corinthians não conseguia sair por nada. Então tem uma diferença muito, muito grande aí. Vamos ver com essas chegadas aí desses reforços aí se vai ter uma melhora aí no plantel. E aí, Nicola, não tem jeito? Vai ser isso aí por quanto tempo? O Flávio, o Corinthians obviamente tem muito menos qualidade, tem muito menos recurso, mas nem a força o Corinthians demonstrou. Você tinha que tentar equilibrar de outra maneira. Você enfrenta o adversário muito melhor, você joga com 2 linhas de 4 próximas, você tenta combater, você tenta ser mais faltoso do que o adversário, você tenta impedir que o adversário jogue. O Corinthians não. O Corinthians parecia entregue. O Corinthians parecia aceitar a imposição técnica, de qualidade, tática. É assim, o 3-1, o Corinthians perdeu hoje por 3-1, é um placar menor do que aquela derrota de 5-1 da temporada do ano passado. Aquele 5-1 o Corinthians jogou muito mais do que jogou hoje. Naquele 5-1 teve bola na trave, teve gol anulado pelo VAR. Hoje não. Hoje o Corinthians jogou por 5 minutos. Os 5 minutos finais em que o Flamengo largou. E para mim a grande imagem desse domingo, ou desse jogo, é o papo entre o Gil e o Gabigol na saída do intervalo, em que o Gil vai lá contestar o Gabigol, dá uma segurada. E o Gabigol fala que dá uma segurada, tá 3-0. Vamos dar uma olhada? A gente teste mais? Boa. E assim, existem 2 versões. Tem uma mais curtinha, onde a impressão que passa é que o Gil fala para dar uma maneirada. Nós temos uma maior aí, vamos ver essa imagem aí, a gente vai ter lá. Vamos ver. Calma, mas calma, tu fala com ele? Todo mundo fala com o juiz, Quer fazer gol. Viu, Nicola, aqui? É mais sobre a arbitragem. Tira. É porque a impressão que passava na outra imagem é que o Gil estava pedindo para maneirar. E ele fala, para, nós estamos jogando bola. Parece que aqui fica bem claro que ele estava... O Gil foi reclamar com a arbitragem e o Gabigol falou, acho que é isso, né? Ficou bem claro, né? Tá bem claro que é da arbitragem, da reclamação. Mas não muda nada do que eu disse em relação ao jogo. Um passeio, um totó. Acho que o Silvinho tá fazendo hora extra no Corinthians. Até saiu barato 3-1, né? Muito Podia barato. ser muito mais do que 3-1. Mas o Silvinho pode fazer o quê com isso que ele tem? Hoje ele tinha que ter um time mais combativo, Flávio. E aí eu acho que é do treinador embutir isso na cabeça dos jogadores. Eu não vi o Corinthians. O Corinthians se gaba de fazer pouca falta. Mas como é que um time que não tem técnica, não tem qualidade, não para o jogo, não faz a falta tática? O Corinthians não combate. O Silvinho tem, Flávio, o pior aproveitamento entre todos os técnicos que já passaram no Corinthians dentro de casa. O Corinthians hoje em casa não faz absolutamente nada, 20% de aproveitamento dos pontos. E não vai ser o Juliano e o Renato Augusto que vão fazer esse time jogar por música. Eu estou bem decepcionado com o trabalho do Silvinho. Miller. Olha, Flávio, estou sem dúvida nenhuma que, como o Rogério disse, foi um ataque contra a defesa, né? Acredito que o Corinthians, tecnicamente, todo mundo sabe que não tem, né, qualidade, mas é claro que poderia ter uma atitude muito mais agressiva, né, em termos de força contra o Flamengo. Olha, vamos perder, sabemos que o adversário é infinitamente superior tecnicamente, mas vamos pelo menos dificultar para o adversário. Pelo menos a gente vai chegar no adversário. Lembra que a gente falava, não dá na técnica, hoje eu estou mal tecnicamente. Mas eu vou dar um carrinho, eu vou correr, eu vou dar uma voadora, no bom sentido falando. Até pra assustar os caras. Nem isso os jogadores fizeram. Já chega dando Quer dizer, uma não adianta pressão. esses caras assistindo o Flamengo jogar. O Flamengo passeando, eles olhando pra chuteira do Gabigol, olhando pra camisa bonita do Flamengo. Quer dizer, então foi uma derrota muito fácil que o Flamengo não encontrou dificuldade nenhuma pra vencer o Corinthians. E como você disse, se terminasse 5-6-1, seria um placar normal. Ficou barato, hein? Como você falou, ficou barato, muito barato. Agora, é claro que o Corinthians não podia medir força com o Flamengo. Agora, técnica não temos igual a eles, mas a pegada tem que ser igual. Se não tiver pegada,
Hoje o futebol, 90% é força. Será possível que o time do Corinthians não tem força para enfrentar o Flamengo dentro de casa? Nós não temos técnica, mas temos força. Então vamos equilibrar na força para ver o que acontece. Agora não. Olha essa camisa passar. Passa um, passa dois. Lógico que o Bruno Henrique é imarcável, mas pelo amor de Deus, dá espaço, domina, vira, toca, pensa, aí fica fácil. Quero ouvir o Garrafa, o mestre. Ô Garrafa, antes de você falar, eu queria que a gente desse uma olhadinha num papo do Renato com o Luan. O que será que ele... O Renato é cheio de trololó, né? Uma vez ele queria levar o Claudinho, conversar e tal. Olha lá, ó. E eles estão sussurrando. A meia luz já estava apagando e tal. Será que ele quer levar o Luan para jogar com ele? Que no Grêmio, com ele, o Luan funcionou. Talvez marcando um chopp. Eu acho que é mais provável. Porque Ele pela escondeu. bola, não dá, né? O Mas Renato se não é ele maluco. jogar com o Renato no Flamengo, que ele jogou no Grêmio, Mas ele não. pode jogar. É só se for um chopp, Flávio. Combinar um chopp, alguma coisinha lá entre eles. Bola não dá. Não. Bola não dá. E o Corinthians que entrou em campo hoje contra o Flamengo não é o Corinthians do Chico Lang, não é o Corinthians onde o Rogério foi campeão, não é o Corinthians onde o Miller também jogou. O Corinthians hoje estendeu um tapete vermelho para o Flamengo desfilar na arena, né? A gente não vai discutir aqui a superioridade técnica do Flamengo. Isso é inquestionável. A gente falava sexta-feira no Gazeta Esportiva. O Corinthians não podia fazer trocação, não podia fazer marcação alta. Eram 2 linhas de 4 e muita vontade para não passar vergonha. Se a gente vê o gol do Gustavo Henrique de cabeça, Gil e João Vitor nem saíram do chão. O Fagner, que é um dos mais baixos da defesa, é quem tentou fazer uma sombra no Gustavo Henrique. Isso é falta de vontade. Falta de vontade. E a torcida corintiana não admite falta de vontade. Estender um tapete vermelho e 3 ficou pouco. Ficou pouco. Fábio, Pois não. só uma coisa bem rápida e importante. A gente tende a achar, ou considerar, ou avaliar esse elenco do Corinthians como um elenco pobre. E de fato é. Mas é um elenco caro. É caríssimo. Esse é o grande ponto. A construção do elenco foi toda feita de maneira equivocada. O Corinthians inicia esse ano com uma folha salarial de 14 milhões de reais por mês, o que fazia do Corinthians o terceiro clube com maior folha do país, só atrás do Palmeiras, com quase 15 milhões, e do Flamengo com 22. O que o Corinthians faz? O Corinthians se livra de 17 jogadores e alguns que voltariam de empréstimo não voltaram. A folha caiu para 10. Só que mesmo com esses 10 milhões de reais, agora já são 12, por causa das contratações do Renato Augusto e do Juliano, esses 12 milhões de reais fazem com que o Corinthians esteja entre os 5 elencos mais caros do país. Se você olhar em campo, parece que ele não está nem entre os 10. Então, esse é o ponto. O Silvinho é uma coisa que a gente precisa discutir, a questão dos técnicos, mas a falta de qualidade do elenco para o que custa o Corinthians é algo preocupante. Agora, Flavito, não tem jeito. Qualquer treinador não vai fazer milagre no time do Corinthians. Tem certos jogadores no Corinthians que não dá pra jogar no Corinthians. Quem? Não tem jeito pra... Ô, Michele, tem... olha, no ataque ali, o Jô hoje, me desculpa, mas o Jô não dá pra jogar mais no Corinthians. O Jô, no meio-campo... Qual o meio-campo do Corinthians? O meio-campo do Corinthians é fraco. O Diego tem 37, 35 anos. O Diego deitou e rolou no meio-campo do Corinthians hoje. Quer dizer, não estão falando de jogador que tem 20, 30 anos de idade, não, Flavito. O jogador tem quase 40. O Felipe Luiz não tem mais a força de 10 anos atrás. Felipe Luiz hoje, ele, poxa vida, ele acho que foi a partida no Campeonato Brasileiro que o Felipe Luiz mais foi no fundo, mais atacou. Nós preparamos com esses reforços do Corinthians, os que já estão aí, e um eventual Roger Guedes. Qual é a informação que você tem, Nicola? Que só falta a liberação do Shandong Luneng entre Corinthians e Roger Guedes, está tudo absolutamente fechado. Ele vai ter um salário de 1 milhão, vencimentos de 1,5 milhão de reais. O Corinthians não confirma esse valor, a informação que eu tenho é que o salário é de 800 mil e o restante entre luvas e direitos de imagem, o que faria dele o terceiro jogador mais caro do país. Bom, vamos lá. O Garrafa, por exemplo, fez a seguinte escalação do meio-campo do Corinthians de ataque com esses jogadores. Vamos dar uma olhadinha aí na tela do Garrafa. Vamos lá. Lá, Garrafa. Então você faria Cássio, Cássio, Fagner, Gil, João Vitor, Fábio Santos, Gabriel, Renato Augusto e Cantilho, o Juliano um pouquinho mais à frente, Jô e Mosquito. O Mosquito ali pelo lado esquerdo, Juliano compõe o quarto homem ali do lado esquerdo e o Mosquito do lado direito. 4-4-2. Isso. Né? Tá, vamos lá. Agora o Garrafa acrescenta o Roger Guedes no time. Vamos ver. Aí ficaria então Cássio, a mesma defesa, Gabriel Cantilho, Renato Augusto, Juliano troca o Jô pelo mais Guedes. atrás. Isso.
e aí o Mosquito e o Roger Guedes correndo. É isso? É isso aí. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos ver outra opção aqui da nossa mesa do Miller. O sistema defensivo não mexe. Aí ele está colocando sem o Roger Guedes, né? Então ficaria Gabriel, Xavier, Renato Augusto e Juliano. Mosquito, Jô. Mosquito e Jô, né? Juliano. Mosquito, Jô e Juliano. Tá ali, dessa maneira. Ô, Okay. Flavito, eu quero só fazer uma correção aqui, né? E pedir desculpa pro Jô, porque o jogador que para mim não pode jogar mais no Corinthians é o Cantillo, o colombiano. Hoje ele andou em campo. O Jô, com a qualidade, a bola chegando na frente para ele, Ele consegue. Ele consegue, finalizar. claro. Só que a bola não chega. O problema Como é esse. que faz? Não Vamos tem ver jeito. o time do Miller com o Roger Guedes. Vamos lá. Aí é a mesma defesa e tal. Ficaria Gabriel, Juliano e Renato Augusto. E na frente, Mosquito, Jô e Roger Guedes. Tanto condiz com o que você falou, que você coloca o Jô nos dois. Exatamente, porque nas tendo duas qualidade, a bola chegando com qualidade, o Jô faz, porque ele é um bom finalizador. Perfeito. Vamos lá. A próxima seleção de quem é? Do mestre Alberto Helena Júnior. Não é seleção, né? É o Corinthians com os reforços. Sem Roger Guedes. Quem sai, Então, né? Cantilho, o Juliano pela direita, Renato Augusto mais pela esquerda. E um ataque com 3, Mosquito, Jô e Matheus Vital. Não tem 3 volantes. Ok? Vamos pôr o Roger Guedes agora no time. Mesma coisa, defesa, Cantilho, Juliano, Renato Augusto. Aí troca o Matheus Vital pelo Roger Guedes, Mosquito e Jô. Beleza? Deu para fazer isso? Tá. Mas só pra falar, o pessoal falou, ó. E aí, Helena, fica mais competitivo? Fica muito mais competitivo, né? Sem dúvida. Agora, o que vale a pena dizer é o seguinte, gente. O Flamengo está 10 mil léguas à frente de todos os outros clubes do Brasil. É um time que é moderno, como gosto de dizer. Joga um futebol moderno, atacando o tempo inteiro sem parar. Seja o Corinthians o adversário, seja quem for, todos eles acabam se comportando da mesma maneira. Por quê? Porque eles não têm a bola, não têm inteligência no passe que tem o time do Flamengo, e mais, o conjunto obtido por esse time nestes últimos 2 anos. Não tem um time no Brasil que durante 2 anos joga com a mesma equipe. Entende? Essa é a grande diferença. Além do fato de que os jogadores que lá estão são jogadores de qualidade técnica superior. Por quê? Porque o Flamengo saiu da maior crise econômica que um clube teve durante anos e anos. Em 5, 6 anos, resolveu seus problemas sem ter tido um mecenas que fosse lá e pusesse um monte de dinheiro para equilibrar as finanças do clube. Foi feito com inteligência, com parcimônia, com competência, e aí o Flamengo pôde construir também com competência um time, uma equipe, um grupo de jogadores de alta qualidade técnica. Esse é um fato indiscutível e que é preciso que os outros clubes se mirem nesse exemplo. Perfeito. Vitor, Por agora- isso que eu acho que é um pouco complicado julgar o Silvinho, quem quer que seja, contra o Flamengo. Acho que o Flamengo só tem 2 times para encarar. É o Atlético Mineiro E o Palmeiras. E o Palmeiras. Só. Mas Agora- a entrega agora- não chamou atenção, Flávio? Como é que é? A entrega do Corinthians. Ah, não, hoje? não. Foi. O time já entrou derrotado. Ô, Flávio, Já entrou derrotado. verdade. agora, coincidência ou não, Entrou derrotado. o Renato, em 5 jogos, o time marcou 20 gols. Coincidência ou não. O Rogério sabe disso. Quando muda um treinador, chega um treinador da boleiragem, né? Na linguagem de boleiro, você pode ver, os caras, todo mundo. O Gabigol nem fez gol hoje. Quando saiu o gol do Bruno Henrique, ele foi abraçar o Renato Gaúcho. O Gabigol foi abraçar o Renato. Ele é um cara de. Eu não considero um técnico estrategista, Não, nada. não é estrategista Ele é um cara nada. da bola. Ele juntou os caras. É um técnico de quais com as quais, né? Exatamente. Mas está funcionando. Mas ele se Não dá pra- beneficia do fato, Flávio, de suceder o Rogério Ceni.
com quem os atletas em geral não se dão bem. E aí quando você traz para substituí-lo alguém que tem ótima relação com os atletas, esse cara ganha a boleirada. Simpático, né? E são 6 jogos, são 6 vitórias. A menor derrota do Renato foi a 1-0, aquela vitória contra o Defensa e Justiça logo de cara. Não foi um bom jogo do Flamengo, vitória na Argentina. Todos os outros jogos com goleada, exceção a hoje, foi 3-1. Só não goleou, ninguém sabe o porquê. Mas a pergunta que fica, principalmente para os jogadores, Rogério e Miller, esse tipo de coisa, só conversa, isso não tem prazo de validade? Rogério? Não vejo. Eu vejo que é o que o Miller falou. Ele traz o jogador para o lado dele. Ele sabe conduzir. Eu acho que teve até alguma situação aí que o Gabigol acho que ficou meio chateado com uma Foi no último jogo. Ele foi bem, ele falou, ele é chatão mesmo, mas eu também era marrento e tal, ele saiu bem. Mas eu garanto para você que por fora ele chamou o Gabigol, conversou, e aquilo que o jogador queria ouvir. Então ele traz o jogador pro lado dele. Mas aí, gente, então de novo perguntando pros bolas cheias, os caras que jogaram bola. Miller, você que foi um monstro de jogador. A tática não é tão importante? Essa conversa, essa gestão, ela é mais importante? Porque o Rogério, claramente, taticamente, você via mais coisas no time do Rogério, embora travando um pouco o time, é uma verdade, do que o time do Renato. E o Renato deu a declaração seguinte: como é que você jogava com o Jorge Jesus? Então vamos jogar mais perto que der. E conseguiu assentar todo mundo. Até onde a gestão ganha da tática ou vice-versa? Olha, Flavito, quando eu fiquei uma semana assistindo os treinamentos do Mourinho, no Chelsea, eu me impressionei. Em uma semana, ele pegou o time uma vez no dia. Na semana, um dia só. O restante da semana foi tudo o seu auxiliar. E muito bom, por sinal. O Renato Gaúcho tem um auxiliar muito bom, que é científico. Diferente dele. Você está entendendo? Ele que faz todo o trabalho pro Renato Gaúcho. Isso aí, o Renato, aquele dia que eu fui dar entrevista lá, pra mim, Michele, ele falou isso pra mim. E eu vi lá no campo do Corinthians, lá no centro de treinamento do Corinthians, o auxiliar fazendo tudo, o Renato não fez nada, só deu entrevista pra mim e foi embora. Ele não vai pra Natal. Exatamente. Não vai. Não. Exatamente, então ele Mas tem... isso, enquanto estiver ganhando, funciona. Quando começar a perder, a torcida do Flamengo enforca ele. Ô, Flavito, o prazo de validade, todo mundo sabe. O futebol tem princípios que não podem ser quebrados. Se você quebra o princípio da bola, o princípio da bola quebra você. O Renato, ele não quebra esses princípios. Ele é fiel aos princípios da bola, que ele foi aquele boleirão, tá? Esses princípios ele não quebra. E o jogador, o medalhão, ele gosta disso. O Renato não é um estrategista, não é um científico, ele não fala bonito nas entrevistas, não. Ele fala simples, objetivo, curto, tá, aquela coisa toda. Mas, felizmente, para ele, o jogador gosta disso, desse treinador que não fica pressionando o boleiro, não, Rogério? Fica pressionando o boleiro. Não está preocupado que nem o Thiago Nunes no Corinthians. Chegou, tira celular, sobe a escada, 3 degraus. Não, faça isso, não faça aquilo. Ele está deixando a boleirada à vontade. Flavito, e os caras são bons, meu amigo. Com os 2 jogos a menos que o Flamengo tem, em relação ao Palmeiras, a diferença com o empate do Palmeiras agora cai para 2 pontos. Sim. Né? Se ganhar os 2 jogos, mas cai a 2 pontos. Só que então, calma, né, gente? Palmeiras não é o Corinthians. Não, perfeito. Nem o São Paulo, que toma goleada e tá tudo certo. Corinthians, o Palmeiras está regular no campeonato. Está muito aí. Bem, por sinal. O Palmeiras vai encarar. Flávio, daquele negócio que eu falo, o Renato, ele não é autoritário. Ele tem autoridade. Ele não perde a autoridade dele. Mas também não exerce autoritarismo. Não, ele sabe exercer a autoridade. De boa, sempre aquele papo de boleiro, que eu já te falei, o jogador gosta disso. E ele sabe lidar com o jogador medalhão, até porque ele foi um ídolo do Flamengo, do Grêmio. Então ele sabe lidar com um jogador de time grande. Por isso que ele se dá bem em time grande. Tá bom? O Santos ganhou agora há pouco, e daqui a pouco tem Santos de... Semana que vem, né? Santos Corinthians vão